Olá, está no ar o podcast Mundo Animal, direto aqui da Univale, e hoje a gente recebe o professor Bruno Freitas, que sempre está contribuindo com a gente aqui, trazendo informações, dando uma aula pra gente aqui no programa. E olha só, vamos ter imagens, tá, pessoal? No último a gente não mostrou nenhuma imagem, porque o assunto que a gente tratou da última vez foi bem forte. Nós falamos sobre cirurgia de desobstrução intestinal em animal de grande porte, mas hoje a gente vai ter umas imagens porque a gente vai mostrar um assunto não muito forte, então as imagens a gente pode colocá-las aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, não é, professor? Isso aí. Dá um salve para a galera. Boa tarde para todos, né? Hoje é um assunto aí muito interessante, né? E rotineiro na equidicultura, vamos dizer assim, né? Hoje nós vamos falar sobre cascos, pinças, talões, casqueamento, ferrageamento. Ferrageamento não, né? E também, Ferrageamento especial. exatamente. Isso aí. Vamos falar um pouco sobre algumas ferraduras ortopédicas, né? Que são lançadas aí mediante ao que o animal precisa, né? Nós, médicos veterinários, não temos o hábito de fazer o ferrageamento, vamos dizer, o rotineiro, né? Que é aquele que, na maioria das vezes, o próprio prático realiza. Mas existe também o veterinário também que realiza esse tipo de ferrageamento, tá? Que é uma profissão muito bonita. Assim como no ser humano, o animal também precisa de cuidado com relação ao que ele calça, não é, professor? Por exemplo, no ferrageamento, tem a ferradura sem rompão, a ferradura lisa, a ferradura com rompão, e aí se o profissional que faz o ferrageamento não utilizar o equipamento certo, digamos assim, ele pode danificar os talões, a pinça do animal. Para o pessoal de casa compreender bem, explica para a gente um pouco sobre a anatomia do casco do animal. Então, o casco ele compreende com pinça, né? Tem a parte da ranilha, ele tem a muralha do casco, tem o periópolo que a gente fala, que é onde ocorre realmente o crescimento, a formação do tecido, que é o casco, que é formado de queratina, que vem oriunda aí de vitaminas, que biotina e outros complexos, né? Também tem a sola do casco. E essa composição, essas estruturas anatômicas forma, né, aquele arcabouço, aquela cápsula que protege, né, o osso, né, que é a falange distal do cavalo. Uma estrutura extremamente importante que serve como apoio e estrutura de impacto para aquele animal pesado, principalmente para locomoção, entendeu? Chama-se falange Distal, entendeu? O cavalo ele possui 3 falanges, proximal, média e distal. O que tem um contato interligado realmente com o casco é a falange distal, que possui o formato semelhante ao casco do cavalo, tá? Então essa falange, o casco, ele protege esse osso para o cavalo conseguir dar progressão, propulsão e fazer o seu exercício andar. Semelhante à unha da gente. Então, o que dá o suporte para o cavalo não é toro, não é pele mais espessa, é o casco do equino. Tá? Ah, tá. E a gente tem uma imagem aí mostrando a anatomia, o Jonathan vai procurar pra gente, que mostra toda aquela parte do talão, a pata do animal, e aí a gente vai conseguir entender melhor como isso funciona, né, professor? Porque o impacto e o peso é muito grande. Um animal aí de grande porte, ele pesa em média quanto? Olha, varia muito, né? Depende da raça, mas vamos dizer, de 300 até 600 quilos, que é os cavalos que nós temos aqui mais rotineiro na nossa região aqui de Governador Valadares. E esse peso é dividido nas 4 patas. Exatamente. E só para você ter ideia da complexidade que é estudar casco, existe uma distribuição do peso em porcentagem em cima da região do casco. E isso vai variar de acordo com o ângulo que está correlacionado à pinça e o talão do casco desse cavalo. Então é tudo uma geometria, tá? Para ter uma correlação perfeita desse equilíbrio. Por que eu estou falando tanto da palavra equilíbrio? A palavra equilíbrio no casco, ela evidencia se o paciente pode ter um tipo de lesão ou não. Então, o cara que faz um ferrageamento e um casqueamento corretivo para aquele animal, que seja ele ortopédico ou não, é de suma importância ele entender esse equilíbrio, que é o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio geométrico que a gente fala. O equilíbrio dinâmico, a gente fala com relação como que o cavalo vai apoiar no momento que ele está exercendo o seu esporte. Já o equilíbrio geométrico é quando ele está parado. Ou seja, um casco, ele tem que ter um ângulo mais ou menos aí de 45 a 57 graus,
em sua pinça. Tem até um medidor, né? Isso. Eu vi uma vez, eu acompanhei, eu fiz uma reportagem sobre Uhum. ferrageamento, e aí o ferrageador, ele tem um medidor mesmo, para saber a angulação ali do casco. Isso chama gabarito, entendeu? Ele serve para ser como se fosse um padrão. E tem, para você ter ideia, para você fazer um casqueamento perfeito, você teria que fazer 11 medidas para esse animal, entendeu? E cada casco, ele vai ter uma certa correção, vamos dizer assim, entende? Para aquele tipo de animal. E o mais interessante é que depende da finalidade que você quer. Por exemplo, um animal que tem uma patologia de laminite, ele vai precisar de um outro tipo de ferrageamento e um outro tipo de casqueamento. Então, não significa que para aquele animal A e para aquele animal B será o mesmo tipo de casqueamento e ferrageamento. Então, tudo depende do animal, entendeu? Do animal, da finalidade. Até mesmo para o esporte. Por exemplo, o manga larga machador, eles oscilam muito o ferrageamento e o casqueamento do cavalo para ele alçar mais a mão, para ele rastejar mais a mão, para modificar o método de andamento desse animal, entendeu? Então, casco para cavalo é sem dúvida assim, um assunto que nos traz muitas informações e correlaciona a outros sistemas do animal. Entendeu? Ok, agora o Jonathan vai colocar pra gente lá na tela a imagem. Ele já encontrou lá, e aí eu quero que o senhor explique pra gente, o pessoal de casa, entender o que que a gente vê nessa imagem. Por enquanto a gente vê dois lindos homens aí. A gente aguardando o Jonathan colocar pra gente a imagem aí na tela. Eu já até marquei para ele. Aí, professor, eu queria pedir para o senhor chegar um pouco mais o microfone para perto, para o pessoal te ouvir melhor. E a imagem é esta imagem aqui, ó. A imagem. Isso, colocou lá na tela, veja só. Então, olha só. Aí, o que nós conseguimos identificar nessa imagem radiográfica aí? Repara que a pinça do osso, né? A ponta do osso da terceira falange, que é aquele último desenho que a gente tem ali, não consigo mostrar aqui para ter mais detalhes. Ela está muito próxima à muralha do casco do cavalo, entende? E eu consigo observar uma subluxação da articulação interfalangiana distal. Esse ângulo aí, ó, se você for ver bem comparado aos outros ossos que estão acima, você vai ver que tem uma diferença vamos supor, de sobrecarga de peso não distribuída de forma ideal para o cavalo sobre o casco. Repara que ele está apoiando completamente sobre o talão desse cavalo, entendeu? Então, isso está se dando esse tipo de problema por causa dessa subluxação. Isso normalmente está correlacionado a um casqueamento e um ferrageamento inadequado. O talão que o senhor fala é a parte de trás. Isso, é a parte de trás do cavalo, tá? É aonde você pode ver que tem uma linha traçada ali na imagem radiográfica que ele está apoiando completamente na parte de trás do cavalo ali, ó. E a falange distal, ela meio que subiu, ela subluxou, entendeu? Então existe uma chance enorme de até mesmo ter um deslocamento, ou seja, luxar realmente, né? Sair dessa conexão entre osso com osso, que é a articulação. Deu para entender? Deu para entender. Então, assim, tá muito complexo. Eu consigo ver rarefações ósseas na falange média, entendeu? Na crista da terceira falange já tem uma proliferação óssea. Então, tudo isso tem várias alterações aí e normalmente está oriundo de um mau casqueamento, tá bom? Coloca pra Então, gente. isso é muito sério. Um animal desse aí nunca mais volta ao esporte. Nunca mais, mesmo? nunca mais. Sem chance. Então, Entendeu? e isso tudo ocasionado pelo mau ferrageamento, digamos assim? Não vou dizer que é somente isso, né? Esse paciente aí, se não me falha a memória dessa imagem, esse paciente ele foi submetido a uma tenotomia por causa de uma outra patologia, tá? E querendo ou não, a gente pede um pouco de suporte, tá? Então, acaba gerando outros problemas. O Jonathan vai colocar pra gente a outra foto aqui, que é uma foto bem bacana, que mostra essa aí, olha só. Aí vamos explicar pro pessoal de casa, que às vezes a gente tá falando aqui, a pessoa não tem muita ideia do que seria. A pinça é a ponta da frente do casco. Exatamente, a ponta da frente do casco. Imagina a minha mão aqui, ó. A minha mão em coxinha.
certo? Isso aqui é o casco, ó. Então isso aqui é a pinça, E o a talão. região da muralha do casco, e o Sim. talão seria aqui atrás. Naquela outra imagem que nós mostramos, o animal estava bem apoiado no talão. Apoiado praticamente aqui. A estrutura óssea, ela teria que ser distribuída, ó, num eixo, mais ou menos no meio do casco, só para o pessoal entender, tá bom? Mas o que estava acontecendo? O osso estava praticamente voltado para a parte de trás do casco. Então era isso que estava acontecendo naquela outra imagem, entendeu? E o osso que estava dentro do casco, ele estava subindo. Se for reparar bem na radiografia, ele começa a ter ligeiramente a ponta do osso começa a subir. Por quê? Porque o osso está forçando o tempo inteiro o caudal aqui, porque está luxando. O que é luxar? Luxar é nada mais é que perder a congruência entre uma superfície óssea com a outra. Entendeu? E fica encostando ali. Isso aí, como se ele saísse, entendeu? Agora eu percebi ali aquela ferradura um pouco diferente, né, professor? Sim, isso aí. Que ferradura é essa? Essa ferradura foi desenhada para um animal que tinha uma contratura. O que é isso? É quando o cavalo, até potrinho, nasce muito com isso, emboletando, como se fosse uma hiperflexão. Ele com o casco meio para frente, o peso mais para frente. O boleto que a gente chama, que é aquela parte em cima ali, ó, não tem o casco, aí tem uma parte que é um pouco mais fina e depois uma parte mais grossa ali no membro do cavalo. Ah, tá. Esse animal tinha essa contratura, entendeu? Porque ele pisou no prego, é a outra parte, um pouco ainda mais superior, tá? Essa região do meio aí é a quartela que a gente fala. Entre o casco e aquela bolinha em cima mais espessa, a bolinha em cima é o boleto. E no meio ali é a quartela. Então, foi feita essa ferradura. Repara que no meio da ferradura ali, ela tem uns buracos, tá? Que se quiser colocar aquela outra imagem, ela tem uma barra, que a gente parafusa essa barra e é colocada uma liga puxando o boleto do cavalo para trás. Porque isso aí, ó, tá vendo? Olha que é uma barra longa. Essa barra longa ela é parafusada nessa ferradura, tá? Por que não já soldou de uma vez? Porque a gente não queria que permanecesse por muito tempo. É como se fosse um trabalho de fisioterapia. Então, esse animal permanecia mais ou menos aí umas 5 horas, 6 horas com essa ferradura e era colocada uma liga tracionando o boleto para trás para evitar essa hiperflexão que estava acontecendo com ele, entendeu? Então é uma ferradura que foi desenhada justamente para esse tipo de situação, entendeu? E aí você manda pro ferrador lá e ele, o ferreiro, digamos assim, né, que é o profissional que faz a solda, que faz o procedimento, que faz que torce aquele ferro ali para poder montar a ferradura do jeito que você desenhou. Ali a gente conta com profissionais, né, igual a gente tem um ferrador de cavalo, né? E ele trabalha com essa parte aí de mexer com essa estrutura de ferro toda, soldar. Então, a gente conta assim com outro profissional. Tem médicos veterinários que já fazem esse tipo de trabalho. Ele vai lá, identifica o problema e já faz o serviço de ferradura. Mas eu não mexo com essa parte não, entendeu? Agora a gente tem algumas imagens aí, imagens até fortes inclusive, de casos em que o animal perdeu o casco. O que acontece que o animal perde o casco? Aí pode até retirar essa imagem. O que acontece, professor? É broca? O que acontece? Então, normalmente quando o animal perde o casco é porque ele perdeu a vascularização do casco. Ah, mas o casco tem sangue? Não, o casco não sangra, tá? O casco em si, ele tem uma troca gasosa, porque ele precisa de oxigênio também, através de diapedésica que a gente fala, homeostasia, entendeu? Que é uma troca entre tecidos. Mas existem os vasos que estão interligados às lâminas dérmicas do casco, tá? Que é aquela foto que eu havia comentado com você, onde tem como se fossem umas linhas, né? Que fixa o osso do cavalo ao casco. Porém, quando a gente tem essa perda dessa vascularização, automaticamente é o que a gente fala que o casco cai e tem a perda desse casco. Então o cavalo fica apoiando somente pelo osso, entendeu? É uma condição gravíssima e que muitas vezes as pessoas pensam que o casco nunca mais vai voltar. Muito pelo contrário. Existe uma chance enorme desse casco retornar. Ah, o cavalo perdeu o casco, já era. Não é bem assim. Demora a retornar o casco, mas ele volta. Porque é como se fosse uma unha.
Exatamente. É em torno de um ano e meio para esse casco retornar. É claro que nesse período eu tenho que dar condições para esse cavalo aguardar esse casco crescer. Então o que que eu faço? Crio bandagens, crio alternativas que vai dar conforto para esse paciente, entendeu? Bruno, você já viu casos que o cavalo perdeu o casco e voltou e deu tudo certo? Sim. É até muito comum em um quadro que a gente fala que é laminite, ter perda de casco, entendeu? Casco cair completamente. Então a gente tem que dar o tempo para esse animal, para ele retornar ao casco de novo. A Entendeu? gente falou sobre laminite aqui, e a laminite é justamente a inflamação das lâminas que conectam o osso ao casco. Exatamente, entendeu? É uma enfermidade, na minha opinião, é a pior enfermidade do cavalo hoje, tá? Ela é difícil de ser tratada e principalmente quando já possui sequelas, tá? O que que é essa sequela? Nada mais é que a rotação do osso dentro do casco, entende? Então a laminite ela é oriunda de problemas secundários e existe na literatura falando que 80% dos animais que possuem síndrome metabólica cursa desse problema, entendeu? Só que não, talvez não se manifestaram ao sinal clínico de dor ainda. Então, e essa laminite ela ainda é dividida em laminite aguda e laminite crônica. Como que nós dividimos isso? A laminite crônica ela está oriunda mediante um quadro de sequela, quando tem a rotação do osso propriamente dito. Ou seja, o osso descolou que estava paralelo. Nós temos lá a imagem, né? Aí é uma imagem de um casco onde mostra as lâminas dérmicas do casco. Olha que bonito que é. Um monte de linhas verticais, né? Que evidencia a lâmina dérmica do casco. No meio do casco ali, ó, como se fosse um A, que tá mostrando um A ali, ó. Ele ali é a região da ranilha. A sola é aquele fundo circular em meia lua ali que é a sola do casco. E em cima naquela bordinha ali, ó, é o perióplo. É onde realmente acontece o crescimento do casco do cavalo, entendeu? E quando a gente tem a perda da vascularização nas lâminas dérmicas do casco, automaticamente o osso faz o quê? Que estavam paralelo ao casco, ele rotaciona, que é o que provoca a laminite, entendeu? É isso que é a laminite. E para evitar essa inflamação, o senhor geralmente coloca o animal com as patas no gelo após uma cirurgia? Por exemplo, cavalo que é submetido à cirurgia de cólica, a gente sempre espera esse problema de laminite. Então, para evitar esse problema, nós já lançamos mão de colocar o paciente no gelo. Pollitt, que é o cara que pesquisou isso sobre laminite nos cavalos, ele mostrou e provou que o melhor método de prevenção para essa patologia, que é uma patologia gravíssima no cavalo, como mencionei, é o gelo, entendeu? Antes a gente fazia aplicação de heparina, que é para simplesmente evitar a formação de microtrombos no vaso, certo? E o gelo ele provou que é o mais eficiente para isso. Ou seja, todos os cavalos que são submetidos à cirurgia de cólica no hospital aqui da Univale, eles vão para crioterapia, que a gente chama, que é o gelo, tá? E ficam pelo menos 48 horas para evitar esse tipo de problema. É uma bactéria, então? Não. A laminite, ela é oriunda de um processo séptico. O que é sepse? Sepse todo mundo imagina que é bactéria dentro da corrente sanguínea. Não, tá errado. Essa terminologia totalmente errada. Sepse é uma resposta exacerbada frente a um micro-organismo. Que micro-organismo? Fungo, bactéria, vírus. Isso que a laminite vem acompanhado desse processo séptico. Ou seja, por deficiência de metabolismo celular. Porque a sepse automaticamente desenvolve problemas na cascata de coagulação que vão agregar microtrombos nos vasos e vão desenvolver um processo de anaerobiose no interior das lâminas dérmicas do casco. Anaerobiose. Isso. É o crescimento... Não, anaerobiose que eu estou querendo dizer que é relacionado a uma deficiência de oxigênio na lâmina do casco, que vai faltar. É como se fosse uma produção de excesso de ácido lático. Esse excesso de ácido lático provoca necrose tecidual,
entendeu? Porque faltou oxigênio naquele local, porque o vaso foi entupido por trombo, microtrombos oriundo de um processo séptico. Então, aí desenvolve todos os radicais livres que estão envolvidos no processo exacerbado da inflamação e acaba desenvolvendo essa necrose tecidual e a rotação da falange do cavalo, entendeu? Então, assim, é uma cascata inflamatória exacerbada oriunda de um processo séptico. Temos outros mecanismos? Sim. Por exemplo, a síndrome metabólica, ela desenvolve laminite no cavalo, mediante a um processo de metabolismo celular, entendeu? Oriundo também devido a um processo inflamatório exacerbado nas lâminas dérmicas do casco. Então, tudo isso está correlacionado a outras patologias. A laminite está correlacionada a outras patologias. Ela é uma patologia secundária a uma outra patologia. Ficou claro? Ficou. Beleza. Ficou claro. Que dia que é a avaliação? Eu faço a pergunta, ele me dá. Eu faço a pergunta, ele me dá uma aula aqui, pessoal. E eu fico observando. Agora, a palavra anaerobiose. Anaerobiose. Isso. É deficiência de oxigênio. Entendeu? Por exemplo, você vai na academia, o seu músculo, você vai estar trabalhando. Você tem que ter um aporte de oxigênio para o seu músculo trabalhar de forma eficiente. Por isso que quando a pessoa vai na academia a primeira vez e ela volta, é porque e tá sentindo dor no outro dia, porque faltou oxigênio naquele tecido. O seu corpo não está acostumado com isso, entende? Então, se faltou oxigênio, vai ter produção de ácido lático. Ah, seu músculo vai necrosar? Não, ele vai ter uma inflamação local ali. Só que o problema da laminite, a gente está cursando um problema de sepse, muito sério, entendeu? E isso demora a se resolver. Até, portanto, sepse em cavalo é uma coisa difícil da gente conseguir segurar, entendeu? É um tema bem complexo, entendeu? Para lidar com esse paciente, entendeu? Vamos dizer, é um paciente de intensivismo, é um animal que vai ficar no UTI, entendeu? E a solucionar esse problema, resolver esse problema, é sempre desafiador para o médico veterinário. Bom, agora a gente vai falar sobre ferrageamento, professor. A gente tem alguns vídeos aqui que o senhor enviou pra gente, a gente vai mostrar pro pessoal de casa. Olha aí, a gente vai mostrando. Isso aí é um casco de um jumento que eu atendi. Ele tava com uma broca, né? Pododermatite séptica exudativa, tá? Repara que a broca tá instalada ali, ela teve uma drenagem na região do perióplo, tá? Que é na superfície da coroa do casco ali, tá? E na região do talão, que é a parte de trás do casco do cavalo, tá? E foi feita uma ferradura especial para ele. Por quê? A gente teve quase a perda total ali da região do talão do casco, tá? Que é a barra também que a gente fala sobre isso. E o que a barra é aquela partezinha onde tá tendo 2 furos, tá vendo? Ali é a barra do casco de um cavalo. E se você for reparar, na hora que colocou a ferradura, a gente praticamente cortou essa barra do casco e eu tirei o apoio daquela região, daquela barra do casco. Por quê? Eu tirei praticamente todo aquele casco ali. Eu quero que cresça um novo casco vindo de cima para baixo ali. E se você colocar um apoio, vai inibir o crescimento do casco? Não vai inibir. Mas o que estava acontecendo com aquele animal lá? Ele estava tendo uma mobilidade na região onde a gente trabalhou, onde a gente mexeu. Então, para evitar a mobilidade, ó, eu coloquei a ferradura apoiando praticamente no meio do casco. Tá. Entendeu? Para evitar a mobilidade que tem um apoio na região do talão. Então, no meio do casco, eu já parei a ferradura e fechei ela. Por que você fechou a ferradura, Bruno? Olha, tem uma barra fechando essa ferradura. Sim. Por que eu fechei? Simples. Porque toda vez que um cavalo apoia sobre o casco, ele tem uma expansão. Para não abrir, então, o casco. Exatamente, para não ter expansão desse casco, entendeu? E atrapalhar o crescimento vindo de cima para baixo desse casco. Então, eu fechei a ferradura para evitar essa expansão e tirei o apoio da região do talão lá, entendeu? Então, é assim, não tem uma receitinha de bolo, vai depender do caso, entendeu? Que você vai fazer uma determinada ferradura, entendeu? Eu iria imaginar um dia que eu ia fazer uma ferradura dessa? Não. Pode ser que daqui 2 dias apareça um caso totalmente diferente e a gente vai ter que elaborar outra ferradura para uma situação diferente. Legal demais. É muito criativo o trabalho, né? Não tem uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Biologia não tem receita de bolo. A gente tem os protocolos, mas
os protocolos acabam, às vezes, fugindo do nosso controle, entendeu? Que a gente tem que ser, vamos supor, engenhoso, né? Ser criativo. Logo na sequência, a gente viu uma imagem de um cavalo, da pata do cavalo, com uma ferradura de madeira. Isso. O que é isso? A minha mãe até... E os cravos foram substituídos por parafusos? Isso aí. A minha mãe até falou uma vez, o mundo tá tecnológico mesmo, agora estão usando até madeira para ferradura em cavalo. Na verdade, isso não é uma ferradura, a gente chama de tamanquinho, é um tamanquinho ortopédico. É usado pro cavalo que tá com quadro de laminite. Por quê? Isso proporciona um conforto para o animal. Acaba sendo, vamos dizer, mais macio do que o próprio ferro, né? E é uma madeira específica, que a gente fala que é um compensado naval de 35 milímetros. Porque o naval é mais resistente. Exatamente, ele é mais resistente e ele possui, vamos dizer, uma certa maciez, né? E os cravos é porque o parafuso é porque seria mais fácil para conseguir colocar, né, com madeira, porque com cravo acaba saindo com mais facilidade. Mas no madeirite não soltou, não? Não solta de jeito nenhum. Isso aí consegue ficar 45 dias tranquilamente, entendeu? E a umidade? É sempre um desafio a umidade. Mas o que a gente faz? Quando a laminite ela perfura a sola do cavalo, o osso acaba aparecendo na sola do casco, nós fazemos um furo com um serra-copo embaixo e vai fazendo uma limpeza diária todos os dias. Entendi. E a gente coloca iodo 10% para ir dando uma ressecada, formol, entendeu? Então aquele tamanco ali, ele é vazado por baixo? Esse eu não vou lembrar se é não, Boni, porque eu não sei se essa laminite aí tá perfurada. Eu te mandei essa foto, é uma foto antiga, mas quando tá perfurado, ele é vazado embaixo sim, tá? Mas tem cavalo que não tá perfurado a sola, aí a gente não vaza, tá? E é nítido a melhora do cavalo quando a gente coloca um tamanquinho desse e a gente faz um roller, que a gente fala, que é como se fosse você estivesse correndo, a gente dá até esse exemplo, de botina e correr com tênis de corrida. Qual que vai ser mais fácil? Correr com tênis de corrida. Simples, por quê? A frente desse tênis de corrida tem uma concavidade ali, né? Uma parte que vai fazer você tirar o apoio mais fácil. E nesse tamanquinho a gente faz isso. A gente faz uma curvatura nesse tamanquinho, fazendo com que o paciente tire o apoio. Agora te chama a atenção, Boni, ó. Lá na região do casco, a gente fez tá vendo? Uma área de desgaste do casco em cima, próxima à região do perióplo. Tá conseguindo ver? Sim, percebi. Isso. Aquilo ali a gente chama de linha de crescimento. Porque a laminite não é a rotação do osso? Sim. Então, eu quero que o casco que venha de cima agora venha crescendo junto com esse osso. Entendeu? Então, nós fazemos essa linha de crescimento, de direcionamento de crescimento, para ver se o casco que está vindo de cima vem acompanhando aquela rotação daquele osso, tá? E é claro que um animal com laminite, existe outro tipo de terapia envolvida, que é o casqueamento, por exemplo. Eu tenho que baixar um pouco mais o talão, eu tenho que tirar o excesso de pinça, que é para facilitar ele se locomover com mais facilidade, para evitar essa rotação do osso, porque é igual o exemplo que eu te dei. É mais fácil eu correr de botina, ou então, quer dizer, um exemplo melhor, sapato de palhaço. Qual que é mais fácil? Eu correr com sapato de palhaço ou com tênis de corrida? Sem sombra de dúvida que é com tênis de corrida. Então eu tenho que fazer aquele tamanquinho ali virar um tênis de corrida. Entendeu? Bacana. A gente tem outras imagens também, pessoal. A gente tem tantas imagens que se a gente for mostrar, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro. Olha isso aí. O casco tá bem pequeno, né? Sim, esse aí é um cavalo que ele sofreu, vamos dizer, um colapso de casco, né? Ele teve muita perda de casco aí. Tá com cara de ser cavalo velho. Isso, e é um cavalo mais velho, sim, entendeu? E olha só que interessante nesse casco ali, que ele tem umas linhas na região do crescimento dele, lá na região do periópio, da coroa do casco. Aquilo ele chama linha de deflexão. Parece até que ele vai perder a ponta. Isso normalmente é patológico, tá correlacionado à laminite também. Entendeu? Porque ele já está tendo algum grau aí de descolamento. E o que a gente sempre fala, adorei essa imagem, que olha só, não tem a quartela, uma região onde tem pelo ali? Sim. Aquilo ali a gente chama de quartela. Você concorda comigo que o ângulo da pinça do casco até a coroa do casco ela tá diferente com o ângulo de cima?
O ângulo da pinça. Está totalmente diferente. Agora você corta ali, ó, coroa do casco. Vamos dizer que não existe casco. Pega o ângulo da quartela, entendeu? É totalmente diferente. Tá bem que em pé, o ângulo, né? Tá bem em pé, a quartela. Exatamente como o potrinho lá que você falou que nasce virando para frente. Exatamente. Então, isso me mostra que tem um desequilíbrio geométrico, entendeu? O mesmo ângulo da quartela tem que ser o ângulo da pinça do casco. Lá na roça a gente fala que tem que ter o machinho um pouco mais baixo. Exatamente, o machinho um pouco mais baixo. Porque esse método de casqueamento que tá aí, se você for ver, eu tô provocando lesões em outras estruturas. Nesse caso, eu posso levar lesões ligamentares, entendeu? Ou seja, não é o caso desse cavalo. Eu tô só aproveitando a imagem para exemplificar. Se fosse um cavalo atleta, tivesse com um casqueamento nesse equilíbrio, provavelmente já ele teria lesão do ligamento suspensório do boleto. Pro pessoal de casa entender, vamos finalizar aqui o nosso papo, já deu meia hora, você acredita? Caramba. Voou demais. Coloca a última imagem aí, Jonathan. Essa imagem aí. Daqui não dá pra gente ver, mas ela descreve bem toda a estrutura, né, professor? Sim. Vamos dizer, o casco, ele equilibra todo mundo aí pra cima, entendeu? Pro pessoal de casa entender. Ali existem várias estruturas anatômicas, né? Falange distal, falange média, falange proximal, osso sesamoide proximal, osso navicular, ó. Navicular? Navicular, nome de um navio, né? É porque ele tem uma imagem semelhante de um navio mesmo, que é o ossinho lá embaixo, tá próximo do casco, tá? E os outros ossos que estão correlacionados ali em cima. Se você não equilibrar o casco de um animal, que seja cedo, quando é potro, ou quando ele está mais velho, você vai gerar vários problemas aí para cima aí nessas outras estruturas. Infelizmente, a imagem não está mostrando as imagens tendíneas e ligamentares, tá? Seria interessante se tivesse, mas não tem, porque aí só está mostrando a região nervosa e os ossos. Mas, enfim, todas essas estruturas ligamentares estão correlacionadas em meio a esses ossos que estão nessa imagem aí. E é sempre importante buscar o equilíbrio do casco para você evitar o máximo possível dessas lesões. Na maioria das vezes, as lesões desses animais estão provocadas por nós mesmos, que colocamos uma ferradura inadequada, que casqueamos os cavalos inadequados, entendeu? De forma que a gente acha que está julgando de forma correta, que nós não estudamos o suficiente às vezes para isso, tá? Mas é sempre importante chamar um profissional que realmente entende do assunto para poder equilibrar o seu cavalo, porque senão o seu cavalo não terá longevidade. Eu esqueci, tem um discípulo de Sócrates, eu esqueci o nome do cara, não vou lembrar. Ele falava que o casco do cavalo que leva a longevidade do cavalo para a luta. Ou seja, sem sombra de dúvida, se eu não cuidar de forma adequada daquilo ali no final, que é a parte, vamos dizer, principal do paciente, desse animal, eu não vou ter longevidade com ele na vida atleta, no seu trabalho, em nada, entendeu? Então o casco, sem sombra de dúvida, é um assunto, Bônico, assim, dá pra gente ficar aqui, sei lá, 5 horas conversando, entendeu? Ele correlaciona vários sistemas. Então a gente vai continuar esse papo depois. Quero agradecer ao Jonathan pelas imagens, quero agradecer a você pela sua audiência, agradecer ao professor por marcar presença aqui mais uma vez. Eu disse que o objetivo desse podcast é justamente falar sobre o animal de grande porte, do casco até a crina. Hoje nós começamos com o casco, né? Uhum. Aí o próximo programa a gente vai trazer outro tema também importante e contando sempre com a presença do professor Bruno. Muito obrigado. Beleza, imagina, cara, é um prazer poder estar aqui, é um prazer poder estar conversando da espécie que eu amo, adoro falar de cavalo, tá bom? Beleza, muito obrigado. Olha, fique ligado na nossa programação, porque a Univale TV é a TV que te conecta ao conhecimento. Tchau!